Como dizia Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Hoje eu vou receber uma pessoa que tem um papel fundamental na nossa sociedade e que tem uma história não só nacional, como internacional. Incrível, hoje em Mulheres de Topo. Oi, maravilhosos! Gente, estou tão feliz com esse projeto, como ele tá se transformando, as convidadas maravilhosas que eu estou recebendo. Estou muito, muito feliz de trazer mulheres que inspiram tanto a gente diariamente. E hoje eu estou aqui com essa maravilhosa Alexandra Lojas. Eu falei para ela que eu queria falar o nome certinho, que ela é uma francesa incrível, que ela é apresentadora, jornalista, tá junto com a gente aqui, tem uma história incrível. Ela foi consuleza da França aqui no Brasil quando ela chegou em 2012, não é isso? Gente, ela tem uma história linda, tem uma força enorme. Eu acho que não podia deixar de trazer ela para poder bater um papinho aqui com a gente também. Obrigada. Incrível ela. Eu acho que assim, para começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade que muita gente deve ter. Você chegou aqui em 2012 com esse cargo que é tão importante, que você ajuda a defender mesmo o pessoal que é do seu país, a estar junto ali, a apoiar nas ideias, nas histórias. Como é que foi chegar num país diferente com uma responsabilidade tão grande, assim, o choque cultural, porque a gente tem uma cultura bem diferente. Como é que foi esse início aqui, quando você chegou? É bem interessante, porque quando eu cheguei no Brasil, já um pouco mais de 10 anos, eu tinha uma ideia de chegar através da narrativa do carnaval, do futebol, parecia o país, escutava muito da democracia racial, escutando muito que no Brasil não existia racismo, porque as pessoas estavam tão mestiças e misturadas. E então eu estava super feliz de chegar aqui, esperando encontrar 56% de negros no governo, no Congresso, no Senado, nos board executivos das empresas, na mídia. E, infelizmente, quando eu cheguei aqui, minha realidade foi bem diferente. Achei menos de 1% de negros em todos esses espaços de poder, 4% da mídia, sempre no papel do traficante, da faxineira. Estou com assim, estereótipos muito negativos. E foi interessante transitar nessa elite, no mundo diplomático, sendo sempre a única mulher negra. E acho que foi uma experiência muito interessante, porque por justamente ser uma autoridade para representar a França. São dois desafios, né? Ser mulher e negra. Claro. Então são dois desafios enormes nesse meio que é complicado de falar, mas a gente é meio machista, né? Em vários sentidos, assim. Sim. Mas foi interessante também, assim, através do cargo também do meu esposo, que era cônsul-geral da França, transitar em todos esses ambientes privilegiados e assim, perceber que tinha algo que precisava mudar. Então eu usei meu lugar de fala, meu lugar de atuação, para justamente continuar a promover a excelência francesa, que no Brasil temos 800 empresas francesas e 500 estão em São Paulo. Então, nosso trabalho era promover-se. E várias fazem parte da lista das 100 empresas mais poderosas do Brasil, como a Carrefour, Pão de Açúcar, são empresas francesas hoje. Então, era interessante usar esse lugar de poder para trazer a questão racial, a questão também do machismo, do racismo estrutural e poder, assim, inspirar certos veículos como a Vogue, a Bazar, ou realmente a Fiesp e centenas de multinacionais para deixar as pessoas realmente refletir sobre a questão de que se tem racismo, não é mesmo uma questão só econômica, porque os brasileiros gostavam de me dizer sempre mas o problema é que o negro não se empoderou economicamente, é o problema. Não, era uma mulher
bem-sucedida, negra da classe A, morando em Jardim Europa, numa casa de 2.000 metros quadrados, mas ainda, quando eu recebia 6.000 pessoas por ano na residência consular, tinha o protocolo francês de ficar na entrada para receber os convidados do consulado, e muitas vezes pessoas passavam na minha frente achando que era a empregada doméstica da residência consular. Então não adianta ter estudado na melhor escola de ciências políticas do mundo, onde estudaram o Macron, Sarkozy, muitos dos CEOs da França. Era difícil quebrar o teto de vidro e ser respeitada. Então, hoje, vejo que realmente o Brasil me respeita tanto, que me deu um palco para agir, para actuar. Então, claro que eu também me sinto muito útil e eficaz aqui. Mas ainda a mudança é muito tímida, temos ainda muito para fazer. Mas você sente que, olhando agora, você acha que as empresas, elas vêm evoluindo com o tempo? Você acha que, de fato, a gente está, de pouquinho em pouquinho, vocês estão conseguindo conquistar mais o mercado, as pessoas, de uma forma em geral, para acabar um pouquinho com isso? Devagar, né? Mas a gente vai conseguindo. Eu acho que, assim, notei da tua experiência, por exemplo, do BBB, quando vemos reality shows que se posicionam justamente com mais inclusão, com mais perfis diversos, para que possam realmente representar a verdadeira população brasileira, você já pode pensar que é fútil, mas na real isso impacta muito. E posso dizer que sim, nesses últimos anos tenho percebido muitas multinacionais e agências de publicidade se posicionando para realmente tratar mais e mais inclusão na frente. Ainda sinto muita falta de diversidade atrás das câmeras. Na articulação de tudo eu vejo muita pouca diversidade. Mas é isso que é interessante. No teu programa vejo muita diversidade atrás das câmeras também. E é uma responsabilidade muito grande, que a televisão tem, que as mídias sociais têm. Eu vejo que realmente, eu sinto marcas, eu estou fazendo campanhas publicitárias hoje em dia, televisores estão colocando mais personagens, e faz muita diferença mesmo isso. Isso não só no racismo, mas também, acho que no público LGBT, sabe, assim, a gente está conseguindo, de fato, essa inclusão, assim. Eu sinto também que a gente estamos evoluindo, acho que de passinhos de formiguinha, a gente consegue, de fato, fazer o Brasil melhorar e abrir um pouco os horizontes para várias coisas. Com certeza. Claro que São Paulo, Rio e Salvador não é o Brasil inteiro. Eu acho que essas cidades estão evoluindo. Agora, indo para outros lugares no interior, eu vejo que, às vezes, minhas palestras, vejo homens com muita dificuldade de ouvir o que tenho para falar sobre o empoderamento feminino. Então, hoje já sente que com você, pelo menos já está melhorando um pouco mais isso do que, por exemplo, como você disse, quando você estava recebendo as pessoas na casa. Eu acho engraçado, eu tenho uma mãe que é preta, e a minha mãe, ela às vezes ela fala, nunca sofri racismo, nunca senti isso, porque ela não tem aquela coisa assim, sou forte, não quero demonstrar fraqueza, que é até uma coisa que eu puxei muito dela, e ela fala assim, não quero demonstrar fraqueza, ela fala assim, não, eu nunca sofri, esse pessoal tá sofrendo, porque só que eu acho que é muito uma forma de defesa dela. Eu já tive de proteção. Eu já vi várias coisas acontecendo. Eu já teve, por exemplo, isso não tem muito tempo, agora foi uns 3 meses atrás, que ela estava no shopping. E aí o segurança do shopping foi seguir ela para poder ver aonde ela estava indo. Porque achando que ela estava querendo roubar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Minha mãe, eu acho que nesse dia foi a primeira vez que ela de fato reagiu de alguma forma. Porque ela a vida inteira ela sempre levava na brincadeira, ficava quieta, sabe? Mas dessa vez foi a primeira vez que ela de fato reagiu. E minha mãe, ela é policial. E aí, na hora que ela reagiu, ela já deu uma assim, olha, cuidado com certas pessoas, porque não é bem assim que funciona. E o que você está fazendo é crime. Então, assim, ela foi a primeira vez, eu até falei, olha, minha mãe pela primeira vez ela resolveu reagir. Quando eu era criança, ela ia me amamentar, geralmente as pessoas apontavam como se ela fosse a babá, amamentando a filha do patrão. Então, ela fala que nunca sofreu. Eu falava, mãe, eu sei que você quer dar uma de fortuna, mas você poderia até usar muito mais a sua voz para falar sobre isso. Só que acho que ela tem muito medo ainda, sabe? Mesmo sem demonstrar. Então, eu vi isso muito dentro de casa, esse preconceito até hoje. Quando ela fala, eu sou a mãe da Sara. Que as pessoas ficam assim,
será? Sabe, tipo, assim, será que é verdade? Assim, ela até hoje a gente sente muito isso. Mas eu acho que é muito isso. Eu consigo ver essa evolução no nosso país, no nosso povo, como um todo. E é muito gostoso de ver. E essas micro-humilhações e microagressões que acabam acontecendo todos os dias na nossa jornada de mulheres pretas, tem várias pessoas negras que também têm uma forma de liderar que é justamente se proteger apagando ou silenciando essa dor. É também uma forma de superação, né? Tentando não olhar por esse lado. Eu já passei por esse momento onde você tenta sobreviver dentro de uma sociedade extremamente racista, mas não percebendo que quando você abre a televisão para olhar desenhos animados e não vê 56% de negros, isso é racismo. Entrar numa loja de brinquedos e não ver bonecas negras ou super-heróis negros numa porcentagem de 56%, isso também é racismo. O fato de olhar para uma garrafa de shampoo com cabelo normal escrito em cima, mas que não representa o cabelo normal da maioria da população, esse é um racismo sutil e subliminar. O racismo ele é tão estrutural que está se expressando realmente em tudo, mas muitas pessoas, quando eu cheguei no Brasil, me falavam muito, o racismo é velado. Não, ele não é velado, ele é escancarado, só que normalizamos ele. Por isso que eu também acolho a dor da tua mãe, ou a escolha da tua mãe, que é sobreviver dentro desse mundo, tentando justamente ficar forte, acreditando que ela não está sofrendo tanto de uma sociedade preconceituosa. Sim, é muito... Eu acho, quando eu olho assim, às vezes umas coisas até meio assim, gente, quanta besteira, sabe, né? Só que eu acho que é bem isso, é uma obra que vai de pouquinho em pouquinho, uma construção que uma hora a gente consegue. E o letramento racial é como quando você aprendeu a falar inglês. Sim. No início você não consegue entender nada. E pouco a pouco, investindo tempo, dinheiro, foco, repetição, prática, você vai começando a entender mais o inglês. Sim. Igual para o letramento racial. É um processo lento de desconstrução para, assim, conseguir entender as várias camadas sutis e subliminares da branquitude, da supremacia branca e da questão de conseguir resgatar nossa autoestima para poder nos tornar nossa melhor versão. Sim. E hoje você é consultora de diversidade, né? Como que é isso? Se você ajuda empresas, pessoas, como funciona essa sua posição hoje? Tá. Então, eu tenho uma posição mediática forte sobre essa questão. Então, as empresas me chamam, tive a oportunidade de assim, ser consultora para mais de 150 multinacionais no Brasil. Que legal. E de fazer justamente letramento racial e empoderamento feminino em muitas organizações como Bradesco, West Wing, Santander, Itaú, Carrefour, assim, trabalhei com muitas camadas, assim, ajudei a colocar sementinhas de conscientização tanto da Globo, tanto na Condé Nast, para a Vogue, para a Harper's Bazaar. Fiz gestão de crise também para várias marcas que tiveram episódios de racismo. Estamos sempre muito abertos a ajudar empresas a refletir sobre o afroconsumo, entender que a maioria da população brasileira é negra. Então, são 118 milhões de negros no Brasil que consomem 1,9 trilhões de reais por ano. Então, esse é 40% do consumo global. Então, as empresas, a maioria, preferem ser racistas que capitalistas, porque ignoram toda uma parte da população. Uma Magalu vai perceber que quem está comprando geladeiras e micro-ondas esses últimos 10 anos é a população negra que se empoderou economicamente. Então, é tudo muito estratégico também, entender que hoje precisamos realmente desenvolver produtos
para o mercado de pessoas com deficiência, para mulheres, por exemplo. As empresas onde eu tenho 90% da minha consultoria é para trabalhar com mulheres dentro do Bradesco para quebrar o teto de vidro para elas ascender nas organizações. Porque as instituições financeiras, segundo a pesquisa da Bloomberg, perceberam que eles perdem 700 bilhões de dólares por ano por não saber desenvolver produtos para falar com o mercado feminino. E onde gastamos esses 700 bilhões de dólares nas mulheres, que representamos 45% das trabalhadoras, assim, 48% das famílias são chefiadas por mulheres em situação monoparental, etc. Então, onde gastamos nosso dinheiro? Em cosmética, em roupa, moda, sapatos, acessórios, bolsas, etc. Porque esses mercados, essas indústrias conseguiram saber desenvolver produtos para conversar conosco, mas poucas vezes vamos investir nosso dinheiro na bolsa de valor ou investindo em startups ou em produtos financeiros. Por isso que meu trabalho hoje é ajudar as organizações a entender o quanto elas estão perdendo o negócio por justamente excluir uma maioria da população, porque nós somos minorias, nós mulheres e nós negros somos maiorias. A verdade é que uma minoria é o homem branco. É verdade. Quando eu trabalhei já em algumas multinacionais, e eu trabalhei em 2 ramos que eram bem masculinos. Eu trabalhei em empresa de cigarro e cerveja. Então eram meios que tinham, assim, era majoritariamente homens, principalmente quando eu trabalhei com cigarro. Você olhava assim, eram empresas bem tradicionais, bem que você falou, homem branco, mais velho, para poder passar que eles achavam que era uma confiança maior, aquele tipo de imagem. Quando eu trabalhei para o cigarro, né, para mim foi muito difícil. Foi uma das poucas mulheres que tinha na equipe. Mas aprendi muito, aprendi bastante e aprendi a mostrar para as pessoas a minha força e tentar ter um pouco menos de medo na hora de falar, porque mulher, às vezes era a única mulher na sala de reunião, tinha 20 pessoas, era a única mulher. Então, às vezes era difícil de você ter uma voz ativa, dava medo, mas foi um baita aprendizado. Quando eu fui para o ramo da cervejaria, eu tinha uma equipe que era mais ou menos, a gente tinha em torno de umas 200 pessoas. A princípio, a minha equipe direta eram 80% homem e 20% mulher. E aí, com o tempo na empresa, eu consegui colocar 50%. Que já foi uma baita dificuldade no início, ele foi um desafio. Mas não queria falar, não, puxar uma sardinha pra gente, mas nós mulheres somos incríveis, eu vou dizer, era maravilhoso. A equipe que eu tinha, a equipe que a gente construiu, era muito gostoso de trabalhar junto e acho que foi muito gratificante pra mim. Hoje, assim, eu vejo que eu, sem perceber, estava fazendo o meu papel ali, porque eu nem tinha noção disso, na verdade. Aí hoje, quando eu paro para analisar os números, vejo o que aconteceu nesse meio termo aí, é que eu consegui entender que, de fato, eu fiz a diferença um pouquinho ali, eu ajudei um pouquinho, sabe, assim. E foi muito... Hoje eu acho, cara, que legal, sabe, assim, eu fico muito orgulhosa de mim mesma. E foi muito, assim, sem perceber. É muito aquela coisa que eu acho que é do instinto feminino, que você quer ajudar ali, quer aproximar de alguma forma, mas você nem sabe o que tá fazendo, sabe? Então eu fico muito feliz naquilo que eu construí ali. E aí, você, quando começou a trabalhar, primeiro foi pensando mais nisso, né, no racismo e tudo mais, e aí veio o fato das mulheres, né? Como que surgiu o fato do empoderamento feminino no seu discurso, assim? Foi uma coisa que você sempre teve vontade, isso desde o início já estava em você? Ou foi uma coisa que no dia a dia você percebeu, nossa, acho que eu preciso tocar mais nesse assunto, assim? Olha, foi interessante porque, bom, minha mãe era feminista, super engajada, minha avó também era super feminista, e eu era bem machista. Até quando eu cheguei no Brasil, ainda não adiantava eu vir do país da Simone de Beauvoir. Eu cheguei no Brasil bem machista e foi ali que eu conheci muitas feministas brasileiras bem jovens, que começaram a abrir muito minha cabeça. Por isso que eu penso que no Brasil, por ter quase esse síndrome do vira-lata,
muitos brasileiros não percebem que tem uma produção intelectual muito, muito forte no Brasil e muito forte nas questões do ativismo, da militância feminista, afrofeminista também. E aprendi muito aqui. E o que percebi é que por justamente atuar como consuleza da França sobre a questão racial, comecei a me empoderar através da ayahuasca e da iboga. Foram realmente trabalhos espirituais que me levaram a resgatar minha autoestima e onde comecei a trilhar uma jornada diferente porque comecei a parar de me silenciar. E hoje venho trazendo dentro do mundo corporativo conceitos da antropologia e da sociologia, como, por exemplo, o mansplaining, o manterrupting. Lembra quando você atuava nesse mundo essencialmente masculino? Tem assim, pesquisas comprovando que uma mulher é muito mais interrompida numa reunião, numa sala de reunião, pelo machismo estrutural. Até tem uma brasileira que desenvolveu um aplicativo para medir quantas vezes uma mulher é interrompida numa reunião. E vou trazendo esses conceitos para justamente as mulheres começar a perceber como elas são vítimas desse patriarcado, para conseguir, através de ferramentas como a comunicação não violenta, como a mediação de conflito, se posicionar para justamente conseguir terminar a construção, o raciocínio da ideia que elas querem colocar. Ajuda também elas a melhorar seus pedigrês, entendendo que se você vai estudar no MIT, na Harvard, na Stanford ou no IBGC, você vai melhorar a percepção que pessoas vão ter sobre você. Trabalhamos também muito a narrativa de como você conta a tua história. Eu sempre pergunto para as mulheres, me conta 3 coisas das quais você mais se orgulha na tua carreira e na tua vida pessoal. Porque muitas brasileiras se apresentam muitas vezes, sou mãe do Rafael e mãe do fulana. Olha, a Christine Lagarde, lá no FMI, o Fundo Monetário Internacional, não vai falar da maternidade como primeiro argumento. Um homem nunca vai falar da sua paternidade como primeiro argumento no mundo corporativo. Tudo bem você ser mãe e se orgulhar de ser mãe e tal, mas eu acho que no ambiente de trabalho, ainda mais se você trilha um caminho de subir na alta liderança, tem informações que são talvez mais válidas para defender. Então, o fato de você ter ganhado um prêmio ou de ter estudado, feito um doutorado lá no Estocolmo sobre organizações financeiras, assim, tem às vezes coisas que faltam assim, de orientação. Então, ajuda elas a melhorar. Fazemos também um trabalho com o Ale Monteiro, que é trabalhar o visual, o branding pessoal dessas mulheres, onde fazemos umas capas de Forbes, porque é muito importante também entender que a neurociência, 80% da comunicação tem a ver com o visual. E as pessoas, às vezes, ainda mais quando vimos de lugares humildes, nos passaram a ideia que o visual é algo superficial. Isso que não, é 80% da conversa. Então, hoje eu passo para elas também dicas sobre a etiqueta, sobre como uma caneta Montblanc vai fazer você pertencer àquele mundo do topo. O quanto você precisa ter uma bolsa de grife ou elegante para colocar teu computador, porque as pessoas vão ler como você se apresenta para o mundo. Eu lembro muito disso. Quando eu comecei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar, eu sou da área de marketing, vendas, e eu lembro que eu trabalhava com vendas. E eu lembro que meu primeiro chefe foi falar isso para mim na época. Isso tem alguns anos, a gente acho que nem tinha direito o termo branding, nem era tão falado naquela época. E eu lembro que ele falou exatamente isso. Ele falou, como é que você quer vender coisas de valores tão altos se você estiver chegando lá toda desarmada, desajeitada, e é uma coisa que é tão boba, mas se você tiver... Não precisa ser uma roupa de marca, não precisa ser uma coisa... Não, às vezes é uma camisa branca, passadinha, limpinha, com uma calça jeans alinhada, você já tá com uma outra imagem, sabe? Você vai... não é, às vezes que o pessoal fica pensando, mas eu não tenho dinheiro para me investir. Não é um dinheiro, gente, é
É a apresentação mesmo. A roupa tá bem passada, é um recorte de alguma roupa, é você chegar já com uma postura diferente, Exato. sabe assim, e é muito, eu lembro muito disso, quando eu comecei na minha carreira, esses conselhos, assim. E às vezes pode ser, sabe, uma perola de R$ 25 comprada no braço na 25 de março, mas que vai te conectar com assim, muitas pessoas tomadoras de decisões. E às vezes se precisa entrar assim, na percepção desses tomadores de decisão, usar teu networking, usar teu stakeholder. Tem muitas, eu, por exemplo, convido elas a fazer uma lista de 10 pessoas, de stakeholders, que vão poder ajudar a carreira delas com mentoria, coaching, orientações. E comprar uma caixa de chocolate para Natal e mandar uma carta da tua família, com teu esposo, teus filhos, uma carta para Natal. E muitas falaram, mas eu tenho medo, isso não vai ser percebida como estou dando em cima do cara, que estou sendo puxa-saco, etc. E é interessante porque eu falo, não, dentro da elite todos fazemos isso, mandamos vinho, chocolate. Então quando você não pertence a esse mundo, você acha que é puxa-saco. Mas a verdade, quando você pertence à elite, todo mundo faz isso. Então você precisa aprender os códigos e a etiqueta do topo para poder também ser relembrada de que você pertence a esse grupo extremamente codificado e preconceituoso. Então, é bom entrar na frequência deles. E foi muito engraçado, porque no final da minha metodologia, temos um evento e tal. No final, elas me ofereceram champanhe e chocolate. Eu olhei para todas elas falando, vocês são realmente puxa-sacos. Né? E foi muito engraçada, porque eu falo para elas, quando você recebe um presente de alguém, é a primeira coisa que você pensa, que puxa-saco. Não, você fica lisonjeado, e tocado, emocionado. Claro que você vai se lembrar para sempre desse carinho que essa pessoa teve com você. Então é importante saber que essas mulheres, por exemplo, a JP Morgan também me chamou porque contratou 13 meninas negras da USP, PUC, FGV, Mackenzie. Essas meninas têm doutorado, são super intelectuais, só que vêm das favelas. Por entrar na elite da JP Morgan, elas nunca aprenderam os códigos. E claro que se a JP Morgan fala para elas, você precisa hidratar melhor o cabelo, precisa se vestir melhor. Isso pode ser qualificado de assédio moral. Sim. Agora, se elas contratam a Alexandra Loras para vir falar a mesma coisa, isso é investimento sobre a carreira. Sim. E porque eu, como preta da periferia, com um pai imigrante da Gâmbia, que terminou, infelizmente, um morador de rua, meu pequeno irmão que caiu no crack, minha irmã maior até hoje que é faxineira, não era bem escrito no meu DNA social que ia conseguir quebrar esse teto de vidro. Ser CEO, ser também vestida anjo do Shark Tank Brasil, conseguir trilhar uma jornada onde realmente o meu DNA social não me destinava a estudar na melhor escola de ciências políticas. Por isso que hoje, por ter trilhado esse caminho, eu consigo orientar muitas mulheres e criei o Instituto do Protagonismo Feminino para isso. Gente, ela tem um instituto que ela ajuda as mulheres pretas a se colocarem no mercado de trabalho. E é exatamente isso que ela falou, para poder dar essa confiança, ensinar também essas pequenas coisas. Eu acho isso incrível. Agora, vou te dizer uma outra coisa que, assim, para mim, eu sou super fã, que eu acho maravilhoso. Gente, ela estava no Shark Tank, como investidora anjo. Como é que foi essa experiência? Porque eu vou te dizer, eu sou fã demais desse programa. Eu fui parar em outro reality show. Massa, aquele meu sonho de, tipo assim, sabe, acho que o sonho de menina, que eu tinha muita vontade, era o Shark Tank. De algum dia ter, sabe assim, alguma ideia que eu de fato saísse da casinha. Eu tinha 2 programas que eu lembro que eu era muito fã, que era o Aprendiz e o Shark Tank. E eu olhava assim, assistia, ficava encantada com as coisas e como funciona. Porque é muita gente, são vários empreendedores com ideias incríveis, que eles de fato conseguem pensar fora da caixa
e trazer aquilo dali. E aí tem vocês lá, incríveis, que estão ali, que dão... Às vezes a pessoa, vocês até não investem no projeto, mas é muito legal como vocês dão os conselhos, sabe? De fato, para a pessoa ir lá, batalhar e quem sabe voltar na próxima edição do programa. Como é que foi essa experiência para você? O que mais, eu participei da 5ª e da 6ª temporada, e o que mais gosto desse programa é justamente poder se tornar mentora de muitos empreendedores que já têm um negócio andando, não são pessoas que chegam com uma ideia e que ainda não foram colocar as mãos na massa, não. São pessoas que vêm justamente captar dinheiro para dar um pulo quântico na próxima etapa do negócio deles. E o que eu mais gosto é justamente poder inspirar e ajudar, orientar negócios de pessoas da quebrada a se estruturar melhor, a pensar mais como através da inteligência artificial, o quanto as novas tecnologias, o graphic design, as relações públicas, ter uma assessora de imprensa, conseguir melhorar a tua forma de se comunicar. Tudo isso é o que eu mais gosto dentro desse quadro e dessas oportunidades que eu tive de investir em vários negócios. Eu acho muito legal. Eu assisto o programa, de fato, assim, eu fico torcendo mesmo pelas pessoas. Às vezes alguma coisa, outra eu acho sensacional, assim. O que você diria para uma mulher ter a coragem de empreender? O que você falaria para essas mulheres que às vezes têm medo de estar lá assim, será que eu vou? Será que eu não vou? O que você falaria para elas? Olha, vou ter que tocar, Sara, porque acho muito importante as pessoas saberem que a maioria dos empreendedores no Brasil, quando pensamos no nosso inconsciente coletivo, achamos que são homens brancos. Só que não, nas estatísticas, a maioria dos empreendedores do Brasil são mulheres e mulheres negras. Olha, gente, Então é bem interessante. eu não sabia desse dado. Então, claro que para incentivar mulheres a tomar uma decisão de empreender, eu acho muito importante hoje entender que você precisa de um grupo de apoio. Hoje, através da internet, você encontra muitos tutoriais, muitas informações na internet. O melhor para trilhar no início é fazer cursos do Sebrae, como um Empretec. Eu fiz e me deu uma percepção de que 85% dos negócios quebram nos 5 primeiros anos por justamente falta de inteligência emocional. E eu quebrei 6 empresas entender assim, arrasar com meus negócios. Então, isso também faz parte do processo. Não é para desistir. Quebrar negócios, ir com uma ideia que não vai dar certo, faz parte do sucesso do empreendedor. Então, não tenha medo de errar, porque você precisa errar muito para acertar. Verdade. Vou te dizer que eu já tentei diversas vezes. Desde pequenininho, eu tinha já essa veia de... Você é o produto. Agora vem o produto. Mas desde pequenininha, eu tinha muito essa vontade de... Eu sou filha única. Mas eu tinha aquela coisa que minha mãe me ensinou muito a querer ser forte e tal. Eu tinha muito aquele negócio, não, eu não quero ser a filha mimada, não quero ser a filha mimada. Então, desde pequenininha, desde novinha, eu fazia umas bijuteriazinhas para vender, sabe, que elas pegavam em sangue, fazia os colarzinhos e vendia na escola, 50 centavos, R$1, sabe, assim, vendia. Depois eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, tinha um quiosque, tinha uma perfumaria no trabalho da minha mãe. E aí eu sonhava em ser vendedorazinha do quiosque, que eu achava o máximo. Eu fui lá no quiosque, essa perfumaria, e pedi para vocês para deixar eu trabalhar. E aí, quando minha mãe estava no trabalho, que eu não tinha alguém para cuidar de mim em casa, minha mãe deixava ela junto com ela no trabalho, eu ficava no quiosque e elas me davam, tipo assim, perfume em troca do passar a tarde ali com elas, ajudando elas. E eu me sentia muito adulta, sabe? Que eu tava tentando empreender, tentando, sabe, ser dona do meu próprio dinheiro. Eu achava aquilo super legal. E aí, hoje eu tenho a minha marca de joias e foi uma coisa que até eu tenho agora a gente tem 1 ano de fato da marca. E é um aprendizado, assim, diário, não é fácil, é bem difícil. Tem várias coisas que a gente vai enfrentando, que você descobre, não, a persona que eu tô indo não tá certa. Ou eu tô indo pra uma coisa que não é muito o que o mercado tá procurando. E o tempo todo, eu acho que é o que você falou, não ter medo de errar, não ter medo de aprender. E eu acho que a gente tem que ter essa inteligência emocional para não querer desistir.
Porque eu já pensei em desistir, porque eu ficava assim, será que eu tô, mas sabe, dando murro em ponta de faca? Será que isso vai dar certo em algum momento? E aí você fica, não, eu acho que eu tenho que, de fato, se eu acredito naquilo, se eu acredito em mim, acredito no que eu tenho, no propósito que eu tenho naquilo, eu tenho que correr atrás e fazer acontecer. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente, às vezes, vai empreender, tem medo, quer desistir, e não é fácil, gente. Não é fácil pra ninguém, não é fácil nem pra mim, que tô aqui hoje, que já virei uma figura pública, que tem lá os milhões de seguidores no Instagram. Pra você também não vai ser fácil, pra mim não é fácil. Mas eu acho que a gente não tem que desistir. E a gente vai ser julgado, vão apontar o dedo, mas vai que a gente consegue sim. Não é impossível. Porque a gente tem histórias assim, ó, como a dela, de pessoas que quebraram a cara várias vezes, até de fato conseguir fazer dar certo. Então é um aprendizado. E faz parte do jogo. Também outra dica que também você pode usar, Sarah, é também se juntar com alguém que já chegou onde você quer chegar. Pedir mentoria com um empresário, assim, uma empreendedora, um empreendedor de sucesso para justamente saber trilhar melhor esse caminho. Então, por exemplo, se você é no mercado de joias, o fato de ir ver um Jacques Vartagnan ou uma Cris Porto para justamente, talvez, fazer uma coleção conjunta, você vai também aprender muitas coisas dessas pessoas. E eu acho que você deve trilhar do lado de alguém que já chegou onde você chegar, porque você vai ganhar muita sabedoria e ganhar muito tempo de não passar por certos erros. Sim. Eu também entrei num grupo fantástico de CEOs que se chama Avistage. Tem também outros grupos como o YPO, etc. Mas o que é bom é que nos encontramos uma vez por mês e todos nós somos uns 10, 15 CEOs e cada um vai expor seu problema. E você vai receber um feedback de 10, 15 outros CEOs que já passaram por teus desafios ou que têm uma ideia fora da caixa, porque às vezes você está travada com teus problemas e você não consegue ser criativa, você não consegue ver a saída. E o fato de ter alguém que está fora do teu negócio e fora da presa emocional, consegue te dar ideias que você nunca ia se imaginar. Às vezes vale a pena se juntar realmente com um grupo de apoio. Legal. Maravilhoso. Bom, para encerrar, vou fazer para você uma pergunta aqui. Para você, uma mulher empoderada é uma mulher que tenta se tornar sua melhor versão com assim, os desafios da vida, mas tentando realmente ter a coragem de justamente se tornar sua melhor versão. Obrigada, Alexandra. Ai, eu amei conversar com você. De boquinha, olha, merci beaucoup. Maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por esse tempinho, por ter vindo aqui conversar comigo. Tenho certeza que várias pessoas aí estão escutando e vão se inspirar um pouco na sua história também. Não, e será um prazer também. Vamos também iniciar um curso gratuito de empoderamento feminino. Então, convido vocês a me seguir nas minhas redes sociais e entrar também nessas sessões para justamente resgatar a sua autoestima e se tornar sua melhor versão. Maravilhosa. E vou dizer uma coisa para vocês, eu amo o jeito que ela fala de uma forma muito leve e de fácil entendimento. Porque a gente vai conversar com umas pessoas que a gente fica meio, ai meu Deus, será que eu tô entendendo certo? Então, só daí, começando desse local de fala dela, eu acho incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês todos aí que tiveram um tempinho junto com a gente aqui, que assistiram o nosso vídeo. Por favor, voltem, porque teremos outras mulheres incríveis aqui, assim como a Alexandra, que estava aqui junto com a gente hoje. Obrigada. Au revoir. Para mim está sendo uma honra trazer mulheres incríveis e com histórias inspiradoras que chegaram ao topo. Então, vocês gostaram do conteúdo? Se inscreve aí, compartilha, curte, comenta, que terão outras mulheres que estão vindo para cá para poder contar a história para vocês e fazer vocês se inspirarem ainda mais.